tema que nós combinamos, né, o tema para esta fala, para esta aula, né, conteúdos escolares e seu ensino. Então já começo abordando exatamente o fato de por que esse tema, os conteúdos escolares e seu ensino. Porque eu entendo, na linha da pedagogia histórico-crítica, que não há como a gente separar a discussão sobre o ensino, métodos de ensino, procedimentos de ensino, técnicas de ensino, atividades de ensino e os conteúdos, né? A questão do currículo escolar, dos conteúdos escolares. Não dá para discutir os conteúdos sem discutir o ensino, e não dá para discutir o ensino sem discutir ensino, sem dizer ensino do quê? De quais conteúdos. Então, começamos já pela afirmação da unidade indissolúvel entre conteúdo e forma. Se nós discutimos conteúdos escolares, nós precisamos discutir as formas de trabalhar esses conteúdos. E isso em uma unidade. Por sua vez, essa discussão sobre as relações entre os conteúdos escolares e o seu ensino, as formas do seu ensino, é uma discussão que precisa estar inserida numa perspectiva pedagógica. Porque é claro que dependendo da perspectiva pedagógica que adotemos, daremos um enfoque distinto, tanto à questão da seleção dos conteúdos, isto é, o que ensinar na escola, por que ensinamos determinados conhecimentos, por que consideramos que determinados conhecimentos devam fazer parte do currículo escolar, e também essa questão da nossa concepção pedagógica, da teoria pedagógica que adotemos, ela influenciará as discussões, os nossos posicionamentos em relação às formas de ensinar. Aliás, até mesmo dependendo da linha pedagógica que se adote, falar em ensinar ou em transmitir conhecimento já é algo que será colocado em questão. Para algumas teorias pedagógicas, que são aquelas que eu tenho chamado pedagogias do aprender a aprender, elas questionam a própria ideia de que o professor seja alguém que ensine, que a nossa tarefa como professores na escola seja de ensinar, seja de transmitir conhecimento, porque elas partem da premissa de que o conhecimento é algo que o indivíduo constrói. E se o indivíduo constrói, não faz sentido falar em transmissão do conhecimento ou falar em ensino. Bem, então para discutirmos os conteúdos escolares e o seu ensino, precisamos também definir a perspectiva pedagógica a partir da qual fazer essa discussão. No meu caso, é claro, como vocês já sabem, como vem estudando com a professora Luciana, como já foi anunciado, a perspectiva com a qual eu trabalho é da pedagogia histórico-crítica. Então, as discussões que faço, os estudos que desenvolvo sobre conteúdos escolares e seu ensino é dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Por sua vez, a pedagogia histórico-crítica se insere numa perspectiva mais ampla, que é o que eu chamo concepção de mundo. A pedagogia histórico-crítica vincula-se a uma concepção de mundo. E a concepção de mundo a qual está vinculada a pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico dialético. É uma visão do que seja a sociedade, do que sejam as relações entre sociedade e natureza, do que sejam as relações sociais, do que é a vida humana, do que é o conhecimento, o que é o ser humano, e, enfim, é uma ampla concepção sobre os vários aspectos referentes àquilo que nos caracteriza como seres humanos, como seres essencialmente sociais, essencialmente culturais. Então a pedagogia histórico-crítica, ela não
estuda as questões escolares de maneira desvinculada de um posicionamento em relação à história, em relação à sociedade, em relação às lutas que se travam na história humana. Ou seja, a pedagogia histórico-crítica assume um posicionamento político e ideológico explícito, na direção oposta àquilo que vem sendo preconizado pelos defensores da chamada, essa corrente chamada escola sem partido. Eu já começo afirmando que nós, de forma alguma, podemos concordar com a perspectiva dessa linha que se chama escola sem partido. Em primeiro lugar, porque eles preconizam, no plano, vamos dizer, da aparência do seu discurso, uma neutralidade da educação, como se fosse possível trabalharmos com formação de seres humanos de maneira neutra. Então já começa que a pedagogia histórico-crítica, coerente com seus fundamentos marxistas, ela não entende que a objetividade do conhecimento implique neutralidade do conhecimento. O conhecimento não é neutro. Ele não é neutro na sua produção, ele não é neutro na sua utilização e ele não é neutro na sua difusão, no seu ensino, na sua transmissão às novas gerações. Não há neutralidade no conhecimento. Mas afirmar que não há neutralidade no conhecimento não significa de forma alguma afirmar que não haja objetividade do conhecimento. O que acontece é que o marxismo não identifica objetividade com neutralidade. Nós entendemos que a objetividade é possível, é necessária, mas que o nosso posicionamento político-ideológico não necessariamente prejudica a objetividade. Depende, é claro, de que posicionamento político-ideológico estejamos falando. Ou seja, dependendo da posição de classe que a gente assuma, dependendo da posição política ideológica que a gente assume em relação à história humana, nós podemos ter mais interesse na descoberta da verdade e na difusão da verdade. Ou, numa outra perspectiva político-ideológica, nós podemos ter menos interesse na descoberta da verdade e menos interesse na difusão da verdade. Então começa a pedagogia histórico-crítica afirmando a necessidade, a possibilidade do conhecimento objetivo, mas desvinculando objetividade de neutralidade. Educação não é neutra, conhecimento não é neutro. Agora, o tal movimento da escola sem partido, eu disse que na aparência, né, na superfície do seu discurso, eles postulam a neutralidade, mas é uma pseudo-neutralidade, é uma falsa neutralidade, porque na verdade o que os defensores da escola sem partido propugnam, o que eles de fato defendem, o seu objetivo é que a escola tenha um posicionamento pró-capitalista, que a escola só passe uma visão de sociedade, e a visão de sociedade que a escola passe seja a visão de que o capitalismo é não só a melhor forma possível de organização social, como é a única forma possível. Ou seja, passe a visão de que não haveria alternativa em termos de organização da sociedade, e não haveria alternativa em termos de presente e de futuro para a humanidade. Nós estaríamos, em definitivo, aprisionados a uma dinâmica social comandada pela lógica do capital. É isso que querem, né? É essa visão de mundo que querem, que os defensores da escola sem partido querem que seja a visão não só hegemônica, como única, absoluta na escola. O objetivo deles é expurgarem da escola qualquer perspectiva minimamente crítica em relação ao capitalismo. Então, por exemplo, eles acusam
né, professores, materiais didáticos, enfim, acusam as escolas quando em alguma atividade escolar aparece algum conteúdo, alguma discussão que levante alguma crítica em relação a certas contradições da sociedade capitalista. Aliás, até o uso da palavra capitalismo não é visto com bons olhos, né? Bem, no entanto, eles não veem nenhum problema ideológico que alunos do Sistema S sejam levados para fazerem visita à sede da Fiesp, em São Paulo. E eu não estou inventando isso, porque eu conheço uma professora do Sistema S que, há 2 semanas atrás, né, teve que levar os seus alunos para fazerem uma visita, né, à sede da Fiesp, em São Paulo. Isso não é, para eles, isso não é tomar partido na escola, né? Para eles, isso não é uma escola que tem um posicionamento político, né? Para eles, isso não é doutrinação. Para eles, só é doutrinação quando se realiza alguma atividade que tenha alguma perspectiva crítica em relação ao capitalismo. Então, voltando ao início da minha exposição, estava dizendo que para discutirmos retomando o fio do meu raciocínio, né? Para discutirmos os conteúdos escolares e seu ensino, precisamos fazê-lo, em primeiro lugar, partindo da premissa da unidade, conteúdo e forma, entre conteúdos escolares e as formas de seu ensino, ou seja, a unidade entre a discussão sobre currículo e a discussão sobre métodos e técnicas e procedimentos e atividades de ensino, então unidade, conteúdo, forma. Em segundo lugar, que essa unidade, conteúdo, forma precisa estar inserida numa discussão sobre teorias pedagógicas, e no caso, então, estou definindo aqui a referência da pedagogia histórico-crítica. E em terceiro lugar, que por sua vez a teoria pedagógica vincula-se a uma concepção de história, de sociedade, de ser humano e de conhecimento, ou mais amplamente, como tenho chamado, uma concepção de mundo, uma visão de mundo. E que no caso da pedagogia histórico-crítica é o marxismo, ou seja, é o materialismo histórico dialético. Bom, feita essa introdução, né? Passemos então agora à questão dos conteúdos escolares propriamente ditos, né? Vamos pegar uma situação que está acontecendo agora, né? A reforma do ensino médio, que está sendo a medida provisória da reforma do ensino médio, encaminhada pelo Ministério da Educação. Um pequeno parênteses para essa palavra reforma. Queria fazer uma correção, porque as medidas que o governo golpista tem adotado têm sido chamadas de reformas, né? Aí é mais do que um eufemismo, né? Na verdade é uma grande mentira, porque não são reformas. As medidas que estão sendo encaminhadas, né, como a PEC, que agora não é mais 241, né? Agora quando ela foi para o Senado já mudou o número, já é 5... Hã? Como é que é? 55... Só 55? Agora virou PEC 55. Então, bom, mas enfim, essa PEC, né, anunciada a reforma da Previdência, né, e várias outras medidas, na realidade não são reformas. O que está em curso, na verdade, é um processo de demolição. Há uma diferença entre reforma e demolição. Reforma, né, é quando a gente, enfim, tenta melhorar, vai reformar a sua casa. Você derruba uma parede, constrói outra, melhora certas partes da casa, da estrutura que talvez não estejam muito boas, muda uma janela, põe uma porta, e depois de tudo pronto, pinta, né? Isso é reforma. O que estão fazendo não é reforma, é demolição. Demolição do quê? Demolição dos direitos alcançados por meio das lutas da classe trabalhadora no Brasil.
direitos, diga-se de passagem, um tanto precários, né? Na verdade, não são tantos direitos assim. Na verdade, a classe trabalhadora, ela precisa avançar muito mais ainda na conquista dos seus direitos no Brasil. Mas esses poucos direitos que a classe trabalhadora conseguiu nas suas lutas históricas na sociedade brasileira, agora a classe dominante está agindo de uma maneira absolutamente violenta, no sentido da retirada, da derrubada, da destruição de todos esses direitos. E a reforma do ensino médio, a chamada reforma do ensino médio, entra nessa lógica. Por quê? O que está em jogo com essa reforma do ensino médio? Bom, então, o discurso do ministro da Educação, o discurso do Ministério, é o de que é uma reforma que vai tornar o currículo escolar do ensino médio mais leve, porque seriam currículos muito pesados, segundo ele, né? Que na verdade, essa é uma conversa que, se a gente fosse parar aqui para pegar exemplos da história da educação, né, a gente voltaria ao século XIX com essa discussão sobre currículos muito carregados. No final do século XIX já existia essa discussão, se atravessa todo o século XX vendo essa discussão, em relação sempre à escola pública, sempre em relação à escola destinada aos filhos da classe trabalhadora. Sempre a velha acusação de que a escola tem conteúdos em demasia, que os conteúdos estão desvinculados da vida, que são currículos muito pesados. Bom, aí esse é o argumento apresentado, e o outro argumento é que são conteúdos que não estão ligados às necessidades da vida dos jovens, né? As perspectivas de vida, de trabalho dos jovens. Então, o argumento é que a reforma estaria vindo para tornar o currículo do ensino médio mais flexível e mais adaptado às demandas e às necessidades da vida real dos jovens, né? Dos adolescentes. Na verdade, o que essa reforma vai fazer, né, o que está em jogo aí, é algo que vem sendo feito em muitos momentos da história da educação brasileira, ao longo do século XX, isso é muito visível, e nas últimas décadas isso tem se acentuado, que é o que eu chamo o esvaziamento do currículo escolar. Esvaziamento e esfacelamento do currículo escolar. Ou seja, o currículo, os conteúdos escolares da escola pública, eles vão se tornando cada vez mais aligeirados, eles vão sendo cada vez mais reduzidos, e além disso, eles vão sendo mantidos cada vez mais num plano, que eu chamaria, num plano que não ultrapassa o das necessidades imediatas e pragmáticas do cotidiano. Ou seja, o aluno da classe trabalhadora, então ele vai à escola nessa lógica, nessa perspectiva, para adquirir, para construir conhecimentos ou adquirir, como eles dizem, competências, formar competências que estejam relacionados às demandas do cotidiano, principalmente em termos de divisão social do trabalho. Ou seja, o indivíduo se inserir o mais rapidamente possível no assim chamado mercado de trabalho, que por sua vez, né, já é uma formulação bastante problemática, porque que mercado de trabalho é esse? Se nós estamos vivendo um momento mundial de desemprego estrutural do capitalismo. O capitalismo, ele sempre gerou desemprego, né? O capitalismo sempre trabalhou com aquilo que Marx chamou o exército industrial de reserva, ou seja, sempre foi importante para o capitalismo ter uma massa de desempregados, porque isso faz parte do processo de controle da classe trabalhadora.
Se você tem uma massa de desempregados, né, você consegue, a burguesia consegue então ter um controle maior sobre a classe trabalhadora, porque na medida que os que estão empregados tentem se organizar para exigir melhores salários, melhores condições de trabalho, etc., sempre vem a ameaça dele passar então para a fila dos desempregados. Tem gente esperando para ocupar o lugar dele. Você não está satisfeito? Tem quem queira o seu lugar. Então, em primeiro lugar, sempre existiu desemprego no capitalismo. O capitalismo, ele necessariamente trabalha com a existência de uma massa de desempregados. Só que nas últimas décadas, esse desemprego se acentuou bastante em função das características da crise profunda que o capitalismo passa, né? E em termos mundiais, né, essa crise na qual ainda estamos começou em 2008. É que aqui no Brasil nós não sentimos de imediato os reflexos dessa crise internacional, mas essa crise é mundial e ela vem desde 2008. A tendência é se acentuar o desemprego. Então, quando falam que é para o jovem do ensino médio se inserir mais rapidamente no mercado de trabalho, já tem um problema aí, né? Mas que mercado de trabalho é esse? Bom, mas aí vem o discurso da empregabilidade, vem o discurso do empreendedorismo, que, aliás, casa muito bem com as pedagogias do aprender a aprender, com a pedagogia das competências. Quer dizer assim, bom, mas ele, o jovem que está lá no ensino médio, ele vai formar competências para desenvolver empregabilidade, ou seja, para estar disposto para o que der e vier. Ele vai ter uma capacidade de adaptação, ele vai ter espírito empreendedor, né? Então, não é aquela lógica que eles dizem já ultrapassada, antiga, de procurar uma profissão estável, um emprego, que ele vai ter por vários anos ou até pela vida toda. Não. É aquele indivíduo que está disposto a fazer o que for necessário, claro, na luta pela sobrevivência, intercalando períodos em que ele exerça atividade remunerada com períodos de desemprego, que já não se chama mais desemprego, né? Aí as palavras vão mudando as coisas, né? Então, ao invés de chamar desemprego, a gente pode chamar que ele tem períodos em que ele está em atividade remunerada e outros períodos que são de abertura de novas possibilidades. Não é mais desemprego, é abertura de novas possibilidades. Claro que para ele saber aproveitar essas novas possibilidades, ele tem que ter um espírito empreendedor. Para ter um espírito empreendedor, ele precisa desenvolver determinadas competências, ele precisa desenvolver criatividade, ele precisa aprender a construir conhecimento, ele precisa aprender a aprender. E se é assim, uma educação que esteja adequada aos novos tempos, claro, para os filhos da classe trabalhadora, não precisa de uma escola com muito conteúdo. Não é desejável uma escola com muito conteúdo. E não é nem só a questão de quantidade de conteúdo. Não é desejável uma escola que fique insistindo em trabalhar conhecimentos de disciplinas clássicas, incluiria a química, entre essas disciplinas, né? As ciências de um modo geral, as ciências da natureza, as ciências humanas, as ciências da sociedade, a filosofia. Veja que na reforma do ensino médio, filosofia e artes viram optativas. Aí eles haviam colocado a educação física de início, mas é claro que eles sabiam que haveria uma reação à educação física, né? Porque acabou de ter Olimpíada, então é claro que a população reagiria, né? Assim, o senso comum mesmo, a imprensa, etc., reagiria como reagiu, né? A retirada da educação física. Mas aí por quê? Porque para o senso comum contemporâneo, eles pensam na educação física ligando imediatamente a esportes. E ligando a esportes, eles
partem de duas ideias, né? Uma, que o esporte é importante para desenvolver a cidadania e desenvolver disciplina. Então a ideia uma certa... Porque no tempo que eu estava na escola, no tempo da ditadura militar, isso se chamava educação moral e cívica. Agora se chama formar a cidadania. É mais ou menos a mesma coisa. Desenvolver a cidadania. Veja que desenvolver a cidadania, em geral, é coisa que é pensada também para os filhos da classe trabalhadora. É importante desenvolver a cidadania. Então o esporte vai desenvolver a cidadania e, se der sorte, se esse indivíduo for daqueles mais sortudos, né, e talentosos, ele pode virar um jogador de futebol, por exemplo, e que venha jogar na Europa ganhando muito dinheiro, né? Ou ele pode se tornar um atleta que venha a ser chamado para, enfim, atuar em mercados aí que também sejam rentáveis. Mas e a filosofia? Né? E a arte? Bom, filosofia, arte, sociologia, estava esquecendo da sociologia, né? Filosofia, arte, sociologia, mas aí são campos que são mais favoráveis à presença desses esquerdistas que têm tanto mal feito à escola pública brasileira, como a revista Veja já vem denunciando há tantos anos. A presença dos vermelhos na escola pública brasileira. Né? Aliás, parênteses, por falar na presença dos vermelhos, né? Essa é a versão que muita gente está acreditando em termos do que está acontecendo na realidade social, política, cultural, ideológica brasileira contemporânea, né? Que o Brasil já viria há algum tempo dominado pelos vermelhos. O Brasil teria sido dominado pelos vermelhos, e por vermelhos você coloca tudo, né? Bastou ser um pouquinho de esquerda, é vermelho. E aí vermelho, nessa ideologia, é tudo comunista. Esse bando de comunista. Bom, então você tem essas associações, e aí se parte então da afirmação. Foi o Brasil ter sido dominado pelos vermelhos que desgraçou o Brasil, que colocou o Brasil na situação ruim em que ele se encontra. O Brasil precisa pôr ordem na casa. E pôr ordem na casa, como diz a propaganda do governo golpista, é tirar o Brasil do vermelho. Foi essa propaganda que eles fizeram? Vamos tirar o Brasil do vermelho. E aí tirar o Brasil do vermelho é tirar o vermelho do Brasil. Vamos tirar o vermelho do Brasil, ou seja, vamos expulsar os vermelhos de preferência. Como não dá para expulsar literalmente as pessoas do país, pelo menos não por enquanto, né? Não por enquanto, mas não estou muito confiante em relação ao nosso futuro próximo, né? Então, pelo menos tirar do campo da política, né? E, de preferência, expurgar de todos os espaços públicos, dos espaços sociais. A sociologia, filosofia, artes, elas são mais propícias à presença dos vermelhos. Sociologia, por exemplo, né? Todo mundo critica quando tem greve e fala, tá vendo? Na letras, é aquele pessoal das sociais lá, ó. É aquele pessoal das sociais. Então, já tem essa visão de que sociologia, né, é um lugar mais propício aos vermelhos. Arte, sabe como é que é artista? Aí você vê Chico Buarque, Caetano Veloso como fora teve, né? Então, artista também tem que tomar cuidado com eles. Filosofia também está cheio, na visão desse pessoal, né? Está cheio de vermelho na filosofia. Na verdade, não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Mas para eles é tudo vermelho. É tudo vermelho, então é melhor tirar. O que está em jogo aí? O que está em jogo nessa reforma do ensino médio é a discussão sobre conhecimento, sobre conteúdos escolares,
e sobre o impacto que os conhecimentos tenham na formação e transformação da visão de mundo das pessoas. O que está em jogo é que a classe não tem interesse que a escola pública socialize o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, no campo das ciências, e quando eu falo ciências, estou incluindo tanto as ciências da natureza como as ciências da sociedade, né? Então, no campo das ciências, no campo da filosofia, no campo das artes. A burguesia e os intelectuais alinhados com a ideologia capitalista, com a ideologia liberal, não querem uma escola pública que efetivamente faça com que os filhos da classe trabalhadora se apropriem dos clássicos das ciências, da filosofia e das artes. Não querem que os filhos da classe trabalhadora se apropriem do que há de melhor no conhecimento produzido pela história humana. E por que não querem? Porque, na verdade, sabem que o conhecimento tem impacto sobre a visão de mundo. Ou seja, a escola, ela não precisa fazer discurso explicitamente político para assumir um posicionamento político. A escola não precisa fazer proselitismo para transformar a visão de mundo das pessoas. Quando a escola trabalha com conhecimento, quando a escola trabalha com aquilo que a humanidade tem produzido nos vários campos do conhecimento, ela necessariamente produz transformações na visão de mundo dos alunos. Não que a escola tenha controle, no sentido de que qual direção o aluno vai tomar em termos das suas posições sobre a sociedade, as suas posições políticas, as suas posições ideológicas. Esse controle não existe. Na verdade, ele é impossível, porque cada indivíduo se apropria do conhecimento a partir da sua história de vida, a partir das suas experiências, e ele vai formando a sua concepção de mundo. Ele vai formando a sua visão sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a história humana, sobre o passado, o presente e o futuro. Mas o que a escola faz, quando ela de fato cumpre o seu papel de transmitir às novas gerações os conhecimentos produzidos na história humana, o que a escola faz é possibilitar aos indivíduos a compreensão da realidade e da vida, da própria vida das pessoas, para além das aparências do cotidiano. Porque se há algo que interessa à ideologia dominante, é que a nossa visão da sociedade, do mundo e da vida se mantenha ao nível das aparências, ao nível da superfície, ao nível daquilo que mais imediatamente está presente no nosso dia a dia, no enfrentamento de questões do cotidiano. Se há algo que a ideologia dominante quer, é que o indivíduo não pare para perguntar por que as coisas são do jeito que são. Ou melhor, vamos reformular essa pergunta. Por que as coisas estão do jeito que estão? Elas poderiam estar de um outro jeito? A sociedade poderia ser diferente do que é? A sociedade pode tomar rumos diferentes daqueles que ela tem tomado? Bem, se há algo que a ideologia dominante não quer, é que a escola leve a esse tipo de questionamento. Se a gente pegar na história, da ciência moderna, por exemplo, nós veremos que o desenvolvimento, o avanço em termos de conhecimentos científicos aparentemente neutros, que são, por exemplo, conhecimentos sobre a natureza, acabaram tendo um impacto profundo na visão de mundo, na visão ideológica. É o caso
do abalo que sofreu a visão de mundo com o questionamento do geocentrismo. Então, o geocentrismo, durante toda a Idade Média, foi aceito. Quando ele foi questionado, isso gerou um profundo abalo na visão de mundo, porque, de repente, a Terra, o nosso planeta, não era mais o centro do universo. Nós não éramos mais o centro do universo. As estrelas e o Sol não giravam ao nosso redor. Ora, é claro que isso deveria abalar profundamente. Por quê? Por que nós estávamos no centro do universo? Nós ali estávamos porque teríamos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não poderia ocupar um lugar assim, num planeta pequeno, numa galáxia, lá num cantinho do universo. Não é um lugar assim VIP, digamos, né? Para alguém que foi criado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então, não pegou nada bem essa história de que nós não estávamos no centro do universo. E isso também tinha impactos nas relações políticas, nas relações de poder. Como também teve impacto na visão de mundo a teoria da evolução das espécies de Darwin, que aliás até hoje, em certos círculos, é rejeitada como sendo algo que abalaria e desrespeitaria determinadas convicções religiosas. Isso só para citar 2 exemplos, mas na verdade a história das ciências, da natureza e da sociedade, a história da filosofia, a história das artes, estão repletas de produções humanas que, mesmo que não toquem diretamente em questões como luta de classes, elas acabam tendo impactos importantíssimos em termos da visão de mundo. Muito mais ainda, é claro, quando são teorias, como é o caso do marxismo, como é o caso da análise que Karl Marx desenvolveu da sociedade capitalista, que são teorias que desvendam, né, a essência de processos que geram a sociedade tal como nós a conhecemos, geram a sociedade na qual nós vivemos, ou seja, as bases dessa sociedade. Essas teorias, então, é claro que aí o conflito ideológico se torna explícito, o conflito ideológico se torna bastante evidente, mas mesmo quando ele não é explícito, quando ele não é evidente, o conhecimento, o avanço em direção à verdade é algo que interessa a classe trabalhadora, é algo que interessa a luta pela superação da sociedade capitalista. A verdade é revolucionária. E a burguesia e os intelectuais pró-capitalistas não querem uma escola pública que socialize o conhecimento exatamente porque sabem que essa socialização do conhecimento produzirá sim impactos na visão de mundo das pessoas. E aí eu falei escola pública. Não é por acaso que os ataques são sempre a escola pública, à universidade pública, ao ensino médio público, ao ensino fundamental público. Por que o ataque ao sistema público de ensino? Porque, pela própria natureza, o sistema público de ensino tem por tendência a socialização do conhecimento. Por isso que ele é um sistema público. É público porque ele é organizado, ou deve ser organizado, para levar o conhecimento a todos, sem distinção. Ou seja, no limite, a defesa do sistema público de ensino significa ter como perspectiva uma sociedade na qual nós não tenhamos diferentes tipos de escola, como nós temos na nossa sociedade. Na nossa sociedade nós não temos um único sistema educacional. Nós temos no mínimo 2 sistemas, no mínimo.
Um é a educação para as elites e o outro é a educação para a classe trabalhadora. Na verdade, mesmo caracterizar como dois, eu acho que ainda assim é um pouco de esquematismo, porque nós temos aí, digamos, vários sistemas de ensino, né, que são organizados de acordo com, vamos dizer, camadas hierarquicamente postas em termos da estrutura de reprodução da nossa sociedade. Então nós não temos um sistema público universal de ensino, mas a tendência da educação pública é essa, é de se universalizar. A tendência da educação pública é atingir a todos. A defesa da escola pública, no limite, é a defesa por uma sociedade na qual não haja distinção entre escola pública e escola privada, na qual só existe a escola pública. Todos façam a escola pública. E se todos fazem a escola pública, uma escola pública de qualidade igual para todos. Uma escola que leve o conhecimento nas suas melhores e mais ricas formas para todos. Isso não interessa à burguesia. E não interessa porque ela teme o impacto dos conteúdos escolares na visão de mundo das pessoas. Tem um romance de um escritor tcheco, Franz Kafka, intitulado A Metamorfose. Nesse romance, A Metamorfose, num certo dia, o personagem central, ele acorda e ele não consegue sair da cama. E ele não consegue sair da cama porque ele acorda um inseto. Ele está lá na cama, ele é um inseto. Uns dizem que é uma barata, eu não acho. Eu acho que é aquele besouro que cai, assim, aquele besouro preto que tem aqui, né, que cai com as pernas para cima, e ele não consegue se virar, né? Está lá então o sujeito transformado no inseto, está na sua cama, ele não consegue sair da cama. E sabe qual é a preocupação dele? Que se ele não conseguir sair logo da cama, ele vai chegar atrasado no trabalho. E o patrão vai ficar muito bravo com ele. Veja, ele não está questionando por que ele transformou-se num inseto. Ele está preocupado em não chegar atrasado no trabalho. Pois bem, a escola que querem para nós, a escola que querem para os filhos da classe trabalhadora, é uma escola que não leve conhecimentos que façam com que as pessoas comecem a se questionar se nós somos realmente seres humanos ou se a vida nos transformou em insetos. E quando eu falo a vida nesta sociedade, é claro, que a vida não existe em abstrato. A vida existe sempre em condições sociais, culturais, históricas bem concretas. Por falar nisso e por falar em romances, né, abro outro parênteses aqui para sugerir, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês aqui já leu O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo? 1, 2. Pois então a primeira coisa que vocês façam a professora Luciana então vai cobrar isso de vocês. Vocês vão ler esse romance. Anotem o título aí. O Incidente em Antares. Autor Érico Veríssimo. Ah, tem a minissérie. Não é para ver a minissérie. A minissérie vocês podem ver depois de ler o romance. Não vou falar nem bem nem mal da minissérie, mas estou recomendando a leitura do romance. O Incidente em Antares, Érico Veríssimo. A primeira vez que eu li esse romance foi em 79, eu estava na terceira série do segundo grau. Naquele tempo caía no vestibular. E olha que a gente estava na ditadura, né?
Ou será que nós não estamos agora também? Bem, esse romance, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, bom, Antares é uma cidade fictícia, né, criada pelo Érico Veríssimo, que ficaria nas proximidades do município de São Borja, no Rio Grande do Sul. Érico Veríssimo era gaúcho. E aí ele começa o romance dizendo que vai narrar fatos horripilantes que teriam acontecido em 13 de dezembro de 1963, uma sexta-feira, 13 de dezembro de 1963. Mas que para narrar aqueles fatos e as pessoas entenderem o que aconteceu, ele precisava então situar, né, onde é Antares, quem vive em Antares. E aí ele volta lá para 1830, quando então teria se formado um povoado ali perto de São Borja, e tinha lá um estancieiro, um fazendeiro que era o poderoso do povoado, e receberam a visita de um pesquisador europeu, que, se não me engano, francês, que então era um botânico, ele vinha pesquisar a flora e a fauna brasileiras, né? Passou uns dias lá, né, no povoado, que ainda não se chamava Antares, e conversando com o estancieiro à noite, ele mostrou lá as constelações, etc. Mostrou uma estrela, disse: olha, aquela estrela ele falou lá não sei quantas, não me lembro agora, não sei quantas vezes maior que o Sol, o nome dela é Antares. Aí o fazendeiro lá gostou do nome Antares, disse: Antares, 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 lembra o lugar das antas, né? Porque aqui tem um rio que perto tem Antas, Antares. Aí depois, ali um tempo, o lugar passou a se chamar Antares por causa disso, mesmo sem as pessoas saberem de onde tinha vindo esse. A maior parte não sabia de onde vinha esse nome. E o estancieiro falou: o nome é bonito, Antares, mas eu não acredito nessa conversa que essa estrela seja maior que o Sol, né? Claro, ele via a estrela pequena, né? Então, para a percepção cotidiana, como é que uma estrela daquele tamanho pode ser maior que o Sol? Aí ele vem com essa história desde lá de 1800, e vai percorrendo a história do município, que na verdade se torna um microcosmo do Brasil. Então, por meio da história dessa localidade, a gente percorre a história do Brasil. Então, a primeira parte do livro é por si só uma aula de história do Brasil, e já por isso valeria a pena ler o livro. Aí chega então em 13 de dezembro de 1863, 13 de dezembro de 1963, portanto, lembre-se que estava há poucos meses do golpe que lançou o Brasil numa ditadura, né? E havia uma greve geral no município de Antares, e por causa da greve geral, e essa greve geral reflete também o que estava acontecendo, é claro, no Brasil naquele momento, né? Havia uma greve geral, por causa dessa greve geral, os coveiros também estavam em greve, eles aderiram à greve. E porque os coveiros aderiram à greve, fizeram um piquete, os trabalhadores fizeram um piquete na porta do cemitério, ninguém poderia ser enterrado. E morreram 7 naquele dia, né? Sexta-feira 13, morrem 7, né? E os números aí, a superstição com os números, né? Morrem 7 e eles não deixam enterrar ninguém. E nesses 7, então o Érico Veríssimo coloca uma espécie de amostra, né, da sociedade. Tem lá uma senhora da alta burguesia local, tem uma prostituta, tem um bêbado, tem um sindicalista, tem um sapateiro, tem um professor de piano, tem um advogado, bem, não me lembro aí agora de todos os 7.
eles não são enterrados, para resumir assim, não são enterrados, os caixões têm que ficar do lado de fora do cemitério e à noite vem um indivíduo lá que ficou sabendo que aquela senhora teria sido enterrada com as joias dela. E aí ele queria roubar as joias. Ele vem com um pé de cabra, com ferramenta, abre o caixão dela, põe uma lanterna na cara dela. No que ele põe a lanterna na cara dela, ela pensou que estava vendo Deus, né? E falou: em tuas mãos entrego minha alma, e abriu os olhos. O cara saiu correndo desesperadamente, né? Porque o brasileiro é supersticioso, tem mais medo dos mortos do que dos vivos, né? Ele sai correndo desesperadamente e ela, bom, então decepcionada porque pensava que estava vendo Deus, não estava, e ela se levanta do caixão e vai bater no outro caixão lá, bate até que o que estava lá dentro também se levanta, e aí vai um por um se levantando, e eles vão conversando e chegam à conclusão que, bom, os trabalhadores estão em greve, né, estão no seu movimento, os patrões também, por sua vez, é claro, estão no seu movimento, então nós, os mortos, também temos direito a fazer o nosso movimento, e aí eles vão fazer o movimento deles, dos mortos, para reivindicarem o direito fundamental de qualquer morto, que é o quê? Ser enterrado. Então, eles queriam que o seu direito de morto fosse respeitado, eles queriam ser enterrados. O resto do romance não vou contar, vocês leiam para saber o que aconteceu. Mas eles vão para a cidade para fazer esse movimento, e isso se torna um momento de trazer à tona os podres daquela sociedade, né? Esse romance é um romance que revela muita coisa sobre a história brasileira, sobre a realidade brasileira, e eu já li várias vezes esse livro, desde a primeira vez que eu li, já li várias vezes, agora estou lendo mais uma vez, e é surpreendente como a gente vai lendo esse livro agora e vê muita coisa reveladora para a gente entender o nosso Brasil de hoje. Leiam esse romance. Já aviso que não é um romance que seria aprovado pelos defensores da escola sem partido, né? Com certeza eles condenariam a inserção desse romance no currículo aí de literatura do ensino médio. Não é por acaso que nenhum de vocês, quase ninguém aqui leu, né? Quer dizer que esse romance ele não é bem visto, né, nas escolas, infelizmente, mas ele é importantíssimo para compreendermos o que está acontecendo no Brasil. Leiam o Incidente Antares do Érico Veríssimo. Esse tipo de literatura, mas não precisa ser esse tipo de literatura assim que explicitamente aborda questões políticas, mas qualquer literatura que faça o indivíduo questionar se nós estamos transformados em insetos ou se nós somos seres humanos, né? Qualquer conhecimento, conteúdo científico, filosófico, artístico, literário, né, que leve os indivíduos a verem o mundo, indagarem sobre o mundo para além do imediato, para além do cotidiano, é algo que não interessa à classe dominante. Assim também como não interessa à classe dominante, uma escola na qual nós, professores, assumamos, nós que eu digo coletivamente, né, assumamos a tarefa, sim, de dominar esses conhecimentos e transmiti-los às novas gerações. Porque o que tem ocorrido em termos de formação de professores nas últimas décadas? O que tem ocorrido é que difundiu-se que, se o aluno na escola deve construir o seu conhecimento, superando uma visão tradicional de uma escola onde o professor era aquele que ensinava, o aluno era aquele que aprendia, o professor transmitia, o aluno reproduzia. Então, superando essa visão tradicional, passou-se a uma visão progressista do aluno como aquele que constrói o seu conhecimento com liberdade, autonomia, criatividade, aprendendo a aprender.
Então tem que formar o professor para essa nova escola. E para formar o professor para essa nova escola, precisa outro tipo de formação de professores. Não aquela formação de professores baseadas em disciplinas clássicas, fundamentos de educação e uma série de coisas assim, mas o professor também aprender a construir o seu próprio conhecimento a partir da prática. O professor desenvolver competências para saber lidar com essa nova escola. O professor aprender a aprender também ele. O que aconteceu? Houve um esvaziamento dos cursos de formação de professores em termos de conhecimento, de conteúdos, de fundamentação teórica. E houve uma hipertrofia da prática. A ideia de que o professor aprende mesmo é na prática e pela prática. O professor aprende fazendo. Ele aprende vendo o seu aluno construir o conhecimento. E aí os cursos de formação de professores foram se esvaziando cada vez mais, de tal maneira que nós chegamos agora a uma situação em que a grande maioria dos professores no Brasil estão sendo formados pelos cursos à distância. É claro, você aligera tanto que aí você pode depois substituir o curso presencial pelo curso à distância. E com isso, isso tudo vem dentro de uma visão de que o professor, na verdade, ele não se torna professor no curso de graduação. Ele aprende a ser professor ao longo de toda a vida. Ele constrói a sua identidade de professor ao longo de toda a vida. Agora isso vai ser muito facilitado com a reforma da Previdência, né? Haverá um grande incentivo a isso. Por quê? Porque o professor não vai poder se aposentar com 50 e poucos anos de idade. O professor só vai se aposentar aos 65. E isso, se ele já tiver o tempo de contribuição exigido para poder se aposentar. Então veja, ele vai trabalhar até 65, 70. Imagina as professoras dando aula para as crianças com 68 anos de idade, né? 30 crianças. Mas veja, ela está construindo a sua identidade como professora. Então, ela precisa ter mais tempo mesmo, né? Trabalhar uns 40 anos como professora para poder pensar em se aposentar. Eu estou sendo irônico, sarcástico, mas na verdade, primeiro, né, a reforma da Previdência é isso que ela vai levar, né? Os professores, no caso dos professores, né? O professor vai ter que ir até os 65 anos no mínimo para poder se aposentar. E no caso da formação de professores, dos cursos de formação, eles estão se tornando tão precários que então entende-se que, na verdade, o professor ele vai se formando ao longo de toda a sua trajetória profissional e que, portanto, ele não precisa de conhecimentos sólidos na sua graduação. Veja que as coisas se articulam, essas coisas todas fazem sentido. Porque se o objetivo é ter uma escola esvaziada para a classe trabalhadora, então é claro que a gente tem que formar professores que não dominem os conhecimentos com solidez. E aí você vai desvalorizando cada vez mais a categoria de professor, a tal ponto que chega aí nessa proposta da reforma do ensino médio, e então vamos admitir as pessoas com notório saber. Agora mudou, agora então já não chama mais professor leigo. Antes chamava professor leigo. Agora eles deram um nome bonito, pomposo, né? Notório saber. Quem vai definir o que é esse notório saber? Bom, mas também na verdade, né? O conteúdo, o currículo está sendo proposto de uma forma tão aligerada que não precisa mesmo de um saber
aprofundado, que não precisa de um saber denso, que não precisa de um saber consistente. Vocês podem dizer, mas Newton, você não está falando dos conteúdos propriamente ditos, você não está entrando nas questões específicas dos conteúdos. Bom, em primeiro lugar, porque eu não poderia aqui, entrar nas especificidades de cada um dos conteúdos escolares. Mas, em segundo lugar, o meu objetivo com esta fala é mostrar que quando a gente discute conteúdos escolares e as formas do seu ensino, não tem como a gente escapar à discussão política sobre a escola. Por que existe a escola? O que nós queremos da escola? Que tipo de escola nós defendemos? E, portanto, que tipo de conhecimentos, de currículo, de conteúdos escolares nós entendemos que é importante, que é necessário, que é imprescindível. É por isso que os educadores que trabalham com a pedagogia histórico-crítica têm travado lutas que vão desde o campo da política educacional, passando pela discussão sobre as formas de organização do sistema público de ensino, de financiamento do sistema público de ensino, a questão dos currículos escolares e as questões relativas à organização do trabalho pedagógico, à organização do trabalho dentro da escola e as questões de cunho propriamente didático-metodológico no trabalho com esses conteúdos. E todas essas discussões necessariamente remetem a um posicionamento político em relação à escola. Não é possível discutirmos conteúdos escolares sem um posicionamento político. O que acontece é que as pessoas podem não ter consciência desse posicionamento ou podem ter consciência das implicações políticas de certas proposições e, é claro, esconderem. Eu não posso acreditar que os mentores, os propositores dessa reforma do ensino médio não saibam quais são as reais implicações políticas, sociais e ideológicas dessa reforma. Eles sabem quais são as implicações. Mas é claro que eles não vão explicitar dessa maneira. Não vou explicitar porque faz parte das características da ideologia dominante na sociedade capitalista, aquilo que o professor Saviani chamou de manutenção da opacidade das relações sociais. As relações sociais no capitalismo, elas são opacas, ou seja, elas não são transparentes. Elas não são imediatamente visíveis. Por exemplo, parece que na sociedade capitalista o trabalhador é tão livre quanto o burguês, isto é, o empresário. Parece que ambos são livres. Ambos têm a liberdade de fazerem o que quiserem. Então, o trabalhador, por exemplo, ele é livre para vender a sua força de trabalho como ele quiser. Mas, na verdade, essa é uma liberdade apenas na aparência, uma liberdade meramente formal. Porque, na realidade, o trabalhador ele é obrigado a vender a sua força de trabalho por uma questão de sobrevivência. E ele vende a sua força de trabalho não do modo como ele queira, mas da maneira que for possível e nas condições que forem possíveis. Então, na aparência, nós temos uma sociedade na qual duas pessoas livres se encontram, estabelecem um contrato e ambas as partes concordam com esse contrato. O trabalhador, então, chega e diz: olha, estou vendendo a minha força de trabalho. O capitalista chega e diz: eu estou comprando força de trabalho, quero comprar a sua. Aí o trabalhador fala: tá bem, quanto você paga? Eu pago tanto. Fechado o negócio. Parece assim uma livre negociação, mas na verdade sabemos que não é. Não precisa nem explicar por que não é. Veja, então as relações sociais capitalistas, elas não são
transparentes, elas são opacas. Manter essa opacidade é importante. E, no caso, nós estamos falando aí das discussões sobre currículo, das reformas, no caso da reforma do ensino médio, é claro que não vai se declarar tudo o que está em jogo nessa reforma. É claro que não vai se declarar, na verdade, qual é a verdadeira visão que se tem da formação do indivíduo da classe trabalhadora. Entretanto, algumas pessoas declaram isso em outros contextos, de uma maneira despudorada, eu diria. Eu, outro dia, ouvi pessoas dizendo que é claro que tem que privatizar a universidade. É claro que tem que acabar com bolsas para as pessoas cursarem a universidade. A universidade não é para pobre. As pessoas falam isso. Você vai encher de pobre a universidade? E é claro que quando fala encher de pobre, está embutido aí também um preconceito racial. É que não pode falar abertamente, porque se falar, mas fala, vai encher de pobre? Você vai encher de pobre a universidade? Onde já se viu? Universidade não é para isso. Então, assumem claramente uma visão elitista de universidade, assumem claramente uma visão discriminatória e assumem que a visão de educação que eles têm é que a educação escolar, ela existe para selecionar os melhores. Então a ideia que eles têm é que desde lá do ensino fundamental, o ensino médio, os melhores já vão sendo selecionados e os outros vão ficando para trás. É claro que o Ministério da Educação não pode fazer uma afirmação dessa natureza, ele não pode dizer isso. Mas no fundo, o que está por detrás dessa reforma é isso, é dizer que a escola para os filhos da classe trabalhadora, ela precisa ser uma escola mais adequada à condição de trabalhador, mesmo que seja de desempregado. Agora, a escola para a formação daqueles que se espera que sejam os líderes da sociedade, que estarão no comando da sociedade, essa será um outro tipo de escola. Eu já vi isso escrito por autores do campo educacional, claro que não com palavras tão cruas, tão preconceituosas como essa de dizer que universidade não é lugar para pobre, mas eu já vi autores do campo educacional afirmando que a escola fundamental e de ensino médio, ela deve se organizar não em torno aos conteúdos clássicos, mas sim em torno às competências, havendo uma redução em termos desses conteúdos para privilegiar as competências. E esse autor afirmou que a escola precisa se organizar assim, porque não faz sentido para os alunos da classe trabalhadora ficarem anos e anos estudando conteúdos que não têm aplicação prática para a sua vida, que são conteúdos que são relevantes para quem vai fazer estudos mais prolongados, ou seja, vai fazer universidade, vai fazer pós-graduação, mas que os alunos da classe trabalhadora eles têm uma perspectiva de inserção mais imediata no trabalho, na luta pela sobrevivência. Então esse autor afirmou, seria mais democrático, uma escola que formasse esse alunado já mais a partir da lógica das competências, do que eles ficarem perdendo tanto tempo com os conteúdos. É isso que está em questão. Então, quando nós discutimos conteúdos escolares, quando nós discutimos as formas de ensino desses conteúdos, devemos fazê-lo assumindo uma posição em relação à sociedade, em relação à divisão em classes da nossa sociedade, em relação ao papel da escola, ou na reprodução dessa divisão da sociedade em classes, ou na difusão de conhecimentos que possam contribuir, sim,
para a elevação generalizada do nível cultural da população, que, se apropriando desse conhecimento, passe a questionar a vida, passe a questionar por que as coisas são do jeito que são, e tenha mais condições de entender a realidade social para além das aparências, para que as pessoas não assumam com tanta facilidade formas absolutamente mentirosas de interpretação da sociedade, como é o que está acontecendo no Brasil atualmente, em que a imprensa, majoritariamente, tem difundido uma visão do que está acontecendo no Brasil que é absolutamente falsa, que é absolutamente distorcida, e boa parte da população tem assumido isso como sendo realidade, como sendo verdade. De tal maneira que as pessoas não percebem que nós já estamos na antessala de uma ditadura. Nós estamos no hall de entrada, não estamos mais no portão, não estamos no jardim, nós já estamos no hall de entrada de uma sociedade ditatorial, de uma organização social e política ditatorial. A leitura do romance Incidente em Antares ajudará vocês a perceberem mais claramente ainda isso. Porque também ali ele mostra que às vésperas do golpe de 64, muitas pessoas não percebiam o que estava acontecendo e não percebiam o que significava o Brasil caminhar para uma ditadura. Também lá no romance, como aliás aconteceu às vésperas de 64, as pessoas saíram às ruas. As pessoas saíram às ruas, as mulheres, por exemplo, houve uma marcha das mulheres, às vésperas do golpe de 64, houve uma marcha das mulheres em defesa da família, da moral e, é claro, da propriedade. Depois do golpe de 64, aquela revista norte-americana Seleções, na sua edição brasileira, ela publicou um encarte mostrando as pessoas nas ruas, e o título do encarte era Brasil, a nação que salvou a si mesma. O Brasil, toda a propaganda era: o Brasil tinha sido salvo do comunismo. Tem muita semelhança com o que está acontecendo na realidade contemporânea. As pessoas acreditam que o Brasil está sendo salvo da praga vermelha. Na verdade, nós estamos na antessala de uma ditadura. Espero que o Brasil reaja, que a população reaja a tempo dessa ditadura não avançar ainda mais do que já avançou. Espero que a sociedade brasileira acorde desse pesadelo, desse delírio que a grande imprensa tem ajudado a criar. Há movimentos auspiciosos nesse sentido. O movimento dos estudantes secundaristas, por exemplo, de ocupação das escolas em defesa da escola pública, contra a reforma do ensino médio, contra essa PEC, é um movimento auspicioso. Precisa de discussão, precisa de debate, mas ele tem o mérito de estar promovendo a discussão, de estar promovendo o debate. Há outros movimentos no Brasil que também têm reagido a isso que está acontecendo no nosso país. Eu espero que nós, educadores, nos organizemos de uma maneira coletiva mais forte também para reagirmos ao que está acontecendo no Brasil. Eu espero que a sociedade, que a classe trabalhadora brasileira reaja a isso. Essa discussão que fazemos sobre conteúdos escolares, sobre currículo escolar, sobre formas de ensino, liga-se sim a essa discussão de natureza política, a essa que nós estamos falando do presente e do futuro do nosso país, do presente e do futuro da nossa sociedade. E a escola, ela está necessariamente conectada a essa discussão.
Porque quando a gente discute conteúdos escolares, a gente precisa ter essa perspectiva de passado, presente e futuro. Senão, a gente cai nessas soluções imediatistas, que às vezes vem com uma roupagem de algo progressista, inovador, né? Mas que na verdade contém proposições profundamente reacionárias e destruidoras daquilo que conquistamos com tanto sacrifício, com tanta luta, que é a escola pública brasileira. Quando nós fizemos a nossa greve, no primeiro semestre, um professor aqui do campus de Araraquara, da Unesp, ele disse que não se sentia moralmente, ele não podia concordar moralmente com a greve, porque ele considerava a greve imoral, porque ele disse que uma instituição pública, uma universidade pública, a hora-aula de um professor é muito caro, a hora de trabalho do professor é muito caro, então ficar parado significa não respeitar o dinheiro público que paga o salário do professor. Eu pedi a palavra e discordei dele, afirmando que se nós não tivéssemos, desde a década de 80, feito as greves que fizemos, hoje ele não estaria falando de universidade pública, porque não existiria mais a universidade pública. A escola pública e a universidade pública existem por causa das lutas. As lutas dos professores, as lutas da classe trabalhadora em defesa da escola pública. Então, vamos discutir conteúdos, vamos discutir forma de ensinar os conteúdos nessa perspectiva de defesa da escola pública e defesa da socialização do conhecimento. E saibam vocês que isso é uma luta muito difícil. Na verdade, nós estamos lutando contra forças muito fortes na nossa sociedade. Mas nós conseguimos resistir até hoje. E eu sou otimista que nós vamos continuar resistindo e nós não deixaremos que eles destruam a escola pública.